tá? Porque, como eu falei aqui, vou compartilhar com vocês todas as minhas experiências, né, no decorrer desses anos no atendimento presencial e no atendimento remoto. Já vai fazer quase 5 anos que eu atendo remotamente. Então, muito antes de pandemia, eu tomei essa decisão, não é? Eu posso compartilhar coisas que eu tive que aprender no decorrer deste tempo, até porque não conhecia ninguém que atendia online, né? Eu não tinha nenhuma referência. Eu tive que realmente ter esse olhar, essa sensibilidade de perceber, por conta da minha experiência profissional no atendimento presencial, de perceber o que seria positivo ou não, tá? Então, primeiro passo é, tá? Para quem chegou agora, primeiro passo é organizar o espaço de atendimento, mesmo que seja na sua casa, tá? O atendimento remoto, vou passar a minha experiência. Como eu viajo muito, então eu estou sempre ou em uma casa que eu loco através do Airbnb, ou eu estou em um hotel. Então o que eu faço? Assim que eu chego, a primeira coisa que eu penso, ou quando eu vou locar esse espaço, a primeira coisa que eu penso é se aquele ambiente será propício para os meus atendimentos, tá? Então eu tenho que ter um cantinho com privacidade. Nem que seja um quarto pequeno, uma sala pequena, mas que tenha uma porta que eu possa fechar, ou seja, que ninguém irá me interromper naquele momento, tá? Outra coisa que eu também percebi que faz uma diferença enorme, tem que ter fones, tá? Por incrível que pareça, gente, parece um detalhe, né? Mas faz uma diferença enorme. Uma diferença enorme, os fones. Porque quando nós colocamos os fones, nós estamos demonstrando, mesmo sem falar, respeito, privacidade, acolhimento, tá? Então, lembre-se disso, faz uma diferença enorme esses dois detalhes, privacidade, tá? Um espaço com privacidade ao atender online e o espaço que você tenha uma estrutura organizacional. Você também tem que se preparar antes para atender, não é? Então você irá já selecionar todos os materiais que você vai precisar, a sua água, a sua agenda, algum bloco de anotação, enfim, ou o seu computador, que eu estou me habituando, tá? Estou me habituando enquanto eu atendo usando o meu celular, né? Como estamos conversando agora, eu tenho o meu computador ao lado, fazendo as minhas anotações. Por quê? Eu estou criando o hábito de usar diretamente o meu computador, ao invés de usar um caderno, como eu sempre fiz, né? As fichas do portfólio dos atendimentos, como eu sempre fazia antes no atendimento presencial, mas eu mudei os meus hábitos porque isso pesa, tá? Então, como eu viajo muito, papel, caderno, livro, essas coisas pesam muito. Então eu uso tudo no computador, né? Então veja bem, isso é uma necessidade minha por conta da minha conquista de liberdade geográfica, que foi um desejo meu. Veja bem, é o meu contexto de realidade, tá? Mas eu tô socializando com vocês porque de repente alguém também tem essa intenção, não é? Por exemplo, na Ásia, o peso máximo são 7 quilos, né? Da mala de mão. Então, eu não posso ultrapassar esse peso, né? Porque eu também não gosto de colocar bagagem para pegar depois. A gente perde um tempo enorme, um custo, enfim. Então, tudo isso nós temos que pensar também, dependendo do seu objetivo, se você pretende atender online, tá? Mas no atendimento físico, como que eu fazia, né? No atendimento presencial, de que forma que eu organizava esse atendimento? Eu tinha o portfólio de cada pessoa que eu atendi impresso.
Hoje eu não faço mais isso, eu não tenho mais ele impresso. Eu tenho esse portfólio, tá? Eu monto um arquivo no meu computador com o nome de cada pessoa que eu atendo e ali eu organizo todos os meus registros, tá? Então, cada um vai se organizar de uma forma diferente. Hoje, até mesmo no atendimento presencial, é interessante também termos tudo isso já digitalizado, até porque não ocupa tanto espaço, não é verdade? Só que eu tô falando de 25 anos atrás, né, gente? Faz tempo, 25 anos atrás já não tínhamos esse costume de usarmos tanto, né, os recursos tecnológicos como temos hoje. E eu também aprendi muito com o tempo, tá? Então, essa é a forma que eu me organizo, né? Falando um pouquinho aí da minha organização durante o atendimento. O que eu faço, o que eu priorizo neste momento na organização dos registros, tá? Do espaço eu já falei que é importante o espaço, independente de ser um espaço no atendimento presencial ou online, é necessário, tá? Que você tenha privacidade, isso é fundamental. Okay? A privacidade e você orientar a pessoa que você atende que ela faça o mesmo caso seja um atendimento online. Então, quando eu atendo crianças, o que eu faço? Eu oriento a família já na anamnese, no primeiro encontro. E explico o quanto é importante um espaço com privacidade, um espaço que ela não se disperse, tá? Tudo isso é fundamental para você realizar o seu atendimento. Faz uma diferença enorme, tá? Então, se você não orientar a família não é adivinha, a família não tem como imaginar o quanto isso é importante para a realização do seu trabalho. A Cristiane Dias, oi Dani, saudades, beijo Cris, beijinho com carinho, oi Bel, tudo bem minha linda? Então, é importante nós pensarmos em tudo isso, tá? Bom, agora pensando, né, na questão da organização para abrir um consultório, tá? Quem deseja abrir o seu consultório precisa também pensar em algumas questões que eu também só aprendi na marra quando eu abri o meu, não é? Quando eu tive o meu primeiro consultório, depois eu abri minha clínica. Então eu fui aprendendo no decorrer do tempo, na marra, ninguém me falou isso, quanto isso era importante, tá? Mas é fundamental você ter um excelente contador, de confiança, um profissional competente, um profissional honesto, correto, que saiba de fato as necessidades de um profissional da área terapêutica, tá? Isso é para mim hoje, né? Enxergando o meu olhar hoje, o primeiro passo seria esse, tá? Porque antes eu fiz tudo sozinha, na marra. Mas se eu tivesse encontrado primeiro o profissional, né, especializado, capacitado para poder me orientar, que infelizmente eu não tive essa sorte, eu teria errado menos. Vamos dizer assim, né? Porque eu costumo dizer que o erro é o processo do acerto. Nós temos que errar para aprender muitas vezes, não é verdade? Eu tenho esse olhar referente ao erro, porque ninguém erra intencionalmente. Eu vou fazer isso só para errar, né? Ninguém faz isso. Então, eu errei muito também no início por conta de não saber qual o procedimento correto, tá? Então, se você deseja abrir um espaço, existem diversas formas. Para quem está começando, para quem nunca teve o seu espaço, o que eu sugiro, tá? De baixo custo, divide o espaço com alguém ou subloca o horário com alguma pessoa, tá? Esse é o processo assim mais econômico, mais sensato para quem está começando, né? Mas que também não foi o que eu fiz.
Por isso que eu estou comentando com vocês que seria o melhor, não é? Porque eu já aluguei espaço, já montei, né, e tal. Tudo bem, tive sucesso, mas a duras penas, não é? Tive um custo muito alto. Montei um espaço grande, maravilhoso e tal. Ok, realizei meu sonho. Mas se eu tivesse começado da outra forma como eu estou sugerindo a vocês, o custo teria sido menor e eu tinha ganhado muito mais, não é? Mas enfim, é errando que se aprende. Bom, para quem está começando, eu sugiro, né, que faça dessa forma. Mas quando o seu horário lotar, você não tiver mais horário na agenda, você já não tem mais como sublocar horário com a pessoa que divide o espaço com você, aí o ideal é você ter seu próprio espaço, né? Esse é o ideal. Aí você já vai ter uma estrutura financeira para ter o seu próprio espaço, para se organizar no seu próprio espaço físico, tá? E o que você vai precisar neste espaço? Irá depender do teu público-alvo. Qual o público que você pretende atender? Em qual área que você irá atuar? Cuidado, tá? De você colocar que atende todo mundo, criança, bebê, adolescente, adulto, idoso, reforço escolar, psicopedagoga, é isso. Gente, cuidado com isso, tá? Porque você não vai conseguir direcionar uma especialidade, especificar o seu atendimento, né? Direcionar o seu atendimento. Porque você acaba atirando para tudo quanto é lado, tá? Então, quando você faz isso, o que acontece? Você não irá atender as necessidades das pessoas que você atende. Não tem como você montar um espaço com as mesmas necessidades para uma criança e o mesmo espaço que atende as necessidades de um idoso, por exemplo, tá? Então você precisa pensar primeiro nisso. O que eu sugiro, tá? É que você faça dessa forma. Por isso que eu estou compartilhando com vocês o que eu vivenciei e o que dá mais certo, né? Porque quando a pessoa chega, tá? Vamos pensar na família da criança que leva essa criança para o atendimento. Ela vai observar cada detalhe do seu espaço. E ela vai, poxa vida, olha esse espaço que acolhedor, que espaço aconchegante, atende às necessidades da minha filha. Mas se você organizar um espaço para todo mundo, para idoso, para criança, para adolescente, para bebê, a mãe que chega com a sua criança, com o seu filho, vai olhar para um lado, olhar para o outro, nossa, que espaço confuso. Ela não vai se identificar com aquele espaço. Entende o que eu quero dizer? Então, isso faz uma grande diferença e eu notei isso só na prática, né? Essas observações que eu estou passando para vocês foram feedbacks, observações que eu obtive no decorrer da minha experiência profissional também. Então, dá muito mais certo, você irá obter muito mais resultado quando você oferece um espaço que atenda às necessidades de um público específico, ou seja, quando você nicha esse público, tá? Então, se você atende pessoas com deficiência e colocar que atende crianças com deficiência intelectual, você já está nichando esse teu público, tá? Ou seja, você vai estruturar aquele espaço específico para atender aquela necessidade, aquela faixa etária. Tô dando um exemplo aqui só para ficar claro, tá? Não que você faça isso, tá? É só um exemplo para esclarecer. O público-alvo é algo muito abrangente. Quando você nicha é algo mais específico. E assim você vai poder organizar melhor o seu espaço, tá bom? E isso eu estou falando, tá? No espaço físico, né? Num atendimento presencial. Porque a pessoa, ao chegar no seu espaço, ela irá perceber essas diferenças. Agora eu vou falar para você, quando você for atender no formato online, o quanto isso também faz diferença. Principalmente ao divulgar o seu trabalho.
Então, quando você divulga o seu trabalho, quando você posta, vou dar um exemplo. Quando você posta um vídeo, tá? No seu feed, lá no Instagram, um exemplo, aqui no Instagram, né? Então, você posta lá sobre alguma informação, tá? Sobre algum conteúdo. E você coloca hashtags, não é isso? Então, se você está falando lá sobre um exemplo, sobre alfabetização da pessoa com deficiência intelectual, tá? Aí, na hashtag, você coloca lá aprendizagem, já não é uma hashtag adequada. Eu só aprendi isso também testando, tá? Qual a hashtag adequada para você utilizar com este exemplo, tá? Que eu citei agora, né? Se você postar um vídeo no seu feed, um exemplo, falando sobre alfabetização, qual a hashtag adequada? Alfabetização, tá? Então, a mesma coisa se você vai postar sobre uma blusa, você não vai colocar hashtag vestido. Entende a diferença? A hashtag nada mais é do que um selo do que você está oferecendo, de um direcionamento para aquele público interessado naquele assunto, visite aquele vídeo, né? Acesse aquele vídeo, tá? Então, por isso que a hashtag ela é importante. Não adianta colocar milhões de hashtags, tá? Se essas hashtags não tem nada a ver com o que você está falando, não faz o menor sentido. Então, se eu estou falando, eu coloco Daniela Trigo. Então, quem procura por Daniela Trigo vai encontrar ali, né, as minhas postagens. Eu coloco lá psicopedagoga, porque eu sou psicopedagoga. Se eu estou falando de alfabetização, eu coloco a hashtag alfabetização. Ou seja, a hashtag ela é um direcionamento, uma bússola para as pessoas que estão na internet buscando informações sobre aquele assunto, tá? Aí, vou dar mais um exemplo para você que tem o seu espaço físico, que queira atender presencialmente e que está numa cidade, vamos supor, vou falar da cidade que eu atuei aí no Brasil, né? Eu atuava na cidade de Santos, em São Paulo. Qual a hashtag que eu vou utilizar? Além da hashtag, usando o mesmo exemplo do vídeo de alfabetização, além da hashtag alfabetização, além da hashtag psicopedagoga, além da hashtag Daniela Trigo, eu vou acrescentar a hashtag 013, que é o DDD de Santos. Eu vou acrescentar a hashtag Baixada Santista. Eu vou acrescentar a hashtag Santos. Ou seja, eu vou direcionar as pessoas que estão naquela região, já que a proposta é do atendimento presencial, para que elas busquem conteúdos relevantes no meu Instagram, tá? Então, eu tô dando esses exemplos para que vocês percebam que um detalhe que poucas pessoas utilizam, né? Muitas vezes por não saber como utilizar, às vezes até utilizam, mas de uma forma inadequada, acaba prejudicando, né, a forma como você divulga o seu trabalho, acaba prejudicando o alcance do que você está divulgando, entende? Então, o atendimento online, ele não precisa disso. Eu posso colocar abaixo desse mesmo vídeo que eu citei como exemplo, né, eu estou falando sobre alfabetização, eu posso colocar a hashtag atendimento online, tá? Então, aí eu vou deixar claro que eu também atendo online e as pessoas que têm interesse pelo atendimento online, através dessa hashtag, irá encontrar o meu conteúdo, tá? Então, quando você for postar conteúdos na internet, seja no Instagram, no Facebook, no Twitter, você, ao fazer uso dessas hashtags, você já está direcionando. E cuidado com o que você posta, tá? Quando você posta um conteúdo, não é para você falar, olha, ligue já, olha, meu número é tal, olha, minha agenda tá lotada, ó, minha agenda é isso, olha, abri minha agenda, olha, vem. Não, não é assim, tá? Porque isso não vai atrair a pessoa não te conhece. A pessoa não sabe sobre o seu trabalho, ela nunca ouviu falar de você. Então, por que ela vai agendar um horário com você se ela não te conhece? Pense nisso, né? Não é
o melhor caminho divulgar o trabalho dessa forma. Infelizmente, eu também já fiz isso, por isso que eu estou compartilhando com vocês, tá? Como eu falei no começo aqui da live, no decorrer desses 25 anos, né, de atuação profissional, eu estou socializando com vocês muitas coisas que deu certo, tá? Muita coisa que eu fiz e que eu obtive resultado, mas até chegar nesse processo eu também errei muito, né? Eu também errei muito, e é com erro que se aprende. Mas você que está aqui me ouvindo, está tendo a oportunidade de ter essas orientações, de ter essas dicas, para você também não cometer os mesmos erros, entende? E que eu não tive essa oportunidade, não é? Até porque quando eu comecei também nem usávamos a internet. Ai, coisa antiga. E hoje nós temos aí a santa internet que nos possibilita essa aproximação, essa troca, não é? Bom, então quando você posta um conteúdo, tem que ser um conteúdo que contribua na vida dessa pessoa de alguma forma, alguma orientação prática, ou alguma informação, algum conteúdo que motive essa pessoa. Percebe? Não adianta você ficar... Não é propaganda, cuidado com essa palavra, não é para ficar fazendo propaganda de você. Propaganda é uma coisa, né? Divulgar o seu trabalho oferecendo conteúdo relevante é outra. Então, quando você posta, tá? Ter vídeos curtos ou vídeos mais extensos, enfim, tá? De uma forma, olha, usando a hashtag aprendendo. Ai, que linda! Que orgulho! Isso mesmo, obrigada pelo carinho. Então, quando você posta um conteúdo que ajuda aquela pessoa, a pessoa começa a ouvir aquela informação, puxa, olha, isso serve para mim. A pessoa se identifica, essa pessoa irá voltar, irá continuar assistindo, irá realmente, né, contribuir na vida dela de alguma forma, e quando ela precisar de ajuda, quem ela irá recorrer? Você que sempre ajudou de alguma forma, oferecendo conteúdos relevantes. Ela não vai procurar aquela pessoa que nunca ofereceu nada a ela, que nunca ajudou em nada e que está ali só postando, agenda um horário, meu endereço é esse, olha, minha agenda está aberta, não sei o quê. Ela não sabe quem é essa pessoa, percebem? Ela não sabe. Então essa pessoa não está passando, essa pessoa até pode ser uma excelente profissional, eu não estou questionando isso. Mas a pessoa que está do outro lado da tela, ela não a conhece, ela não sabe que trabalho que ela realiza. Dessa forma, ela não está passando nenhuma credibilidade. Ela não está passando autoridade no que faz. Ela não está demonstrando conhecimento no que faz. Então, para que eu vou procurar ajuda dessa pessoa se ela não está transmitindo isso para mim? Não é assim? É igual quando você tem um atendimento maravilhoso. Vou dar um exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo de uma situação fora da nossa área para ficar mais claro. Quando eu vou numa loja, sou super bem atendida, tá? Eu volto. Mesmo pagando mais caro do que a loja ao lado, que me atendeu super mal. Eu vou voltar na mais cara, por quê? Eu tô pagando para ser bem atendida. A mesma coisa é quando você oferece conteúdos relevantes. Então, usando esse exemplo, vamos falar de precificação do seu atendimento. Como você está se valorizando? Ai, Dani, não, eu cobro baratinho porque eu tô começando agora, né, Dani? Então, eu tô começando, tem que cobrar baratinho. Gente, mas a pessoa que você irá atender, ela não quer saber se você está começando. A pessoa que você irá atender, ela não sabe se você está começando. E o baratinho, 5, 10... Gente, eu já vi pessoas cobrarem R$5 a sessão. Eu fiquei horrorizada. R$5 a sessão. Veja bem, como que essa pessoa que você irá atender irá se comprometer com um processo terapêutico pagando R$5 a sessão? Como? Nem se fosse 5 euros. Como que essa pessoa irá se comprometer
pagando. Se você não se valoriza, não espere que o outro faça isso por você, tá? Então, pense no valor justo de mercado, mas você tem que ter uma noção que esse valor não irá suprir, inclusive, as suas necessidades de atendimento. Vou dar um exemplo de um espaço físico, né, para você manter. Eu falo porque eu também já fui empresária aí no Brasil, já tive uma clínica, né, com funcionários e tal, e isso é um custo enorme, né? Pelo amor de Deus. Você é sócia do governo, é uma coisa absurda, né? De tantos impostos que você paga. Então, quando você coloca tudo isso na balança, o que você tem que ter como parâmetro? Você tem que ter uma noção do valor que você cobra, você tem que ter uma noção de quantas pessoas você precisa atender para suprir o seu custo e uma outra noção de quantidade de pessoas que possa te dar depois, né, no final das contas, lucro, tá? Isso é ter uma visão empresarial, gerenciar a parte financeira. Ai, Dani, nossa, que horror eu ficar pensando assim. Gente, ninguém vive de vento, não é verdade? Apesar, ó, ventinho aqui, só foi falar nele e apareceu. Ninguém vive de vento, gente, tá? Se você quer atuar profissionalmente, você tem que gerenciar. Se você quer ser uma profissional autônoma, se você quer ter seu espaço físico, ou se você quer atender online, você tem que ter uma visão empresarial. É o seu trabalho, é você que vai gerenciar isso. Você não é um CLT. Você não tá ali trabalhando, né? Mas eu tô ali porque eu amo o que eu faço. Gente, por favor, né? Vamos mudar essa visão para o seu próprio bem. Eu tô te passando isso, tá? Como eu te falei, a imaturidade, quando a gente começa, é enorme, né? A imaturidade, não tô falando de idade, eu tô falando de experiência, tá? Essa imaturidade é muito natural que as pessoas pensem assim, não só pela imaturidade, mas pela sociedade que fomos criados, né? Que temos que ser bonzinhos, que nós temos que fazer o bem ao próximo, que nós temos que ajudar as pessoas, tá? Mas a gente também precisa, né, ter retorno financeiro do nosso trabalho e se valorizar para que tenhamos sucesso profissional. Isso ninguém ensina, né? Você já viu alguma mãe falar, filho, você quando crescer tem que ter sucesso, tem que cobrar tanto, alguém ensina isso para você em casa ou na escola ou na faculdade, em algum lugar? Não, né? Infelizmente. Mais uma coisa que minha mãe me ensinava e que eu levo para minha vida e que eu até estou escrevendo um artigo sobre isso, ela dizia, filha, você não é todo mundo. Eu não sou mãe de todo mundo. A mãe de vocês não dizia isso? Quando eu queria alguma coisa, ai mãe, poxa, mas todo mundo tem. Ela falou, mas eu não sou mãe de todo mundo e você não é todo mundo. Você é única, não existe ninguém igual a você. Nossa, isso marcou minha vida. Inclusive, eu trago isso para minha vida profissional. E eu ressignifiquei essa orientação na minha infância e eu trago uma frase: faça a diferença, pois o mesmo muitos já fazem. Então, se você continuar fazendo o mesmo sempre, você nunca irá se destacar perante os demais, não só da sua área, perante os demais profissionais, tá? Porque muitas vezes aquele profissional que nem é da sua área acaba se destacando tanto que ele supre uma necessidade para aquela família ou para aquela pessoa que está sendo atendida, um adulto, um idoso, que você acaba perdendo espaço por não fazer a diferença, por ser algo tão comum que você se torna descartável. Entende o que eu quero dizer? Ficou claro isso para você? Está fazendo algum sentido isso? Coloque aqui um joinha. Se isso está fazendo sentido para vocês, se isso está tocando no coração de vocês de alguma forma. A vida é dura para quem é frágil. Isso aí, Cris.
essa nossa fragilidade, né? É claro que também tem um lado positivo, né? A fragilidade, quando falamos de sensibilidade, ótimo, temos que ter, isso é de suma importância, principalmente para quem atua, né, com seres humanos, independente de ser da área terapêutica ou não. Mas tem algo que, infelizmente, as pessoas enxergam como ser duro, e não é. Ter uma visão empresarial na sua atuação profissional não é ter uma visão dura, é ter maturidade, é se valorizar, é ter uma visão empreendedora, sabe? É pensar no seu crescimento profissional. Isso não é ser duro, né? Isso não é ser, aquela pessoa é inflexível. Isso não tem nada a ver com ser inflexível. Isso tem a ver com valorização profissional. Volto a dizer, se você não se valorizar, não espere que o outro faça isso por você. Ninguém vai falar para você, nossa, tua sessão tá barata, hein? Eu vou pagar mais, você merece mais. Ninguém vai fazer isso, né, gente? Então, pensem nisso que eu estou falando para vocês, tá? Porque, olha, o que eu estou compartilhando e pretendo compartilhar aqui de segunda a sexta, às 8 horas aí do Brasil e às 11 horas aqui de Portugal, com temas diversos, é a minha experiência, a minha trajetória do que dá certo e que eu assino embaixo. Que muitos profissionais que eu oriento em supervisão, que estão colocando em prática e tendo o mesmo sucesso, tá? E vocês podem inclusive acompanhar nos depoimentos que eu posto aqui, tá lá nos meus stories, nos meus destaques, é só você ir ali no meu Instagram que você vai visualizar tudo isso, tá? E tem também um curso, como atender online, quem pretende, os primeiros passos da psicopedagogia para quem quer atender, né, num espaço presencial, no espaço físico. Então tem esses 2 cursos também lá disponíveis para você, com passo a passo de tudo isso que eu estou falando, tá? O passo a passo, é só você ir lá no link da minha bio, clicar em loja, que você irá ver todos os materiais disponíveis. Há materiais em PDF para que você possa aplicar, que eu mesma criei, em diversas áreas do conhecimento, para estimular linguagem oral e escrita, raciocínio lógico matemático, habilidades atencionais e psicomotoras. Há cursos, e-books, planners para você se organizar profissionalmente, enfim, está ali tudo mastigadinho, o passo a passo, acompanha orientações de como aplicar, enfim, tudo que você irá precisar é só clicar lá no link da minha bio e clicar em loja, tá? Mas eu espero, né, que vocês convidem outras pessoas para que façam parte aqui dos nossos encontros no Desperta, às 8 horas, quem está no Brasil, horário de Brasília, né? E às 11 horas aqui de Portugal. Então eu espero vocês nos nossos próximos encontros. Amanhã iremos abordar um tema totalmente diferente. E eu espero vocês aqui para que possamos trocar mais informações, se fez sentido para vocês, se contribuiu de alguma forma, tire um print dessa tela, compartilhem nos seus stories, convidem seus amigos para que os nossos encontros fiquem ainda mais recheadinhos, não é? E aqui também, depois que nós terminarmos, aqui também nos meus stories, há uma caixinha que eu deixei também para que vocês possam participar com temas de interesse, tá? Amanhã nós vamos falar sobre alfabetização multissensorial. Quem gostou do tema, coloca aí um joinha. Se vocês gostaram do tema, vai lá depois no meu history, vai lá na caixinha e coloque também o tema do seu interesse para que eu possa inserir aí nessa nossa lista. E assim, com certeza, iremos ter uma troca bem gostosa. A Cris, muito obrigada. Ai, que linda, que bom. Fico feliz
que vocês estejam gostando, tá? Fico muito feliz mesmo. Fico feliz. De nada, de nada. Eu que agradeço aí o carinho, né? Hoje foi o nosso primeiro reencontro, porque o Desperta ele já acontecia algum tempo atrás, né? Como eu comentei logo no começo. E estou retomando aí esse projeto, atendendo a pedidos. E eu vou mostrar aqui para vocês, socializar esse espaço, esse cantinho gostoso que eu estou nesse momento, para quem ainda não viu. Olha só que delícia. É possível ouvir aqui esse som da água? Tem uma queda de água bem aqui atrás de mim. Então eu gosto muito daqui, principalmente quando eu vou meditar, quando eu faço minha caminhada, eu sempre dou uma paradinha aqui, né, para poder relaxar um pouquinho, me energizar e ter um dia mais produtivo. Isso para mim alimenta a minha alma. Olha o passarinho aqui confirmando. Então, isso me alimenta, né? Me energiza. E cada um também tem que encontrar o que te faz bem. Se proporcione bem-estar. Se permita também estar bem, para que você possa lapidar mais o seu olhar para enxergar as necessidades do outro. Ok? Beijo grande no coração. Muito obrigada aí pelo carinho. Amanhã, no mesmo horário, às 8 horas do horário de Brasília e às 11 horas aqui de Portugal, ok? Beijo, tchau!